Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo da obra O Livro dos Espíritos. Neste vídeo estaremos comentando as perguntas de 189 até a pergunta de 222. Neste vídeo tomamos a liberdade de intitulá-lo As Consequências da Reencarnação. Se nós acreditamos na reencarnação, se a reencarnação é uma verdade, que consequências isso traz para a nossa vida? Quais são as consequências dessa teoria? Quais lições, quais ensinamentos, quais explicações elas nos traz? Bom, no vídeo de hoje nós estaremos nos debruçando, analisando, aprofundando com as perguntas e respostas ditadas pelos espíritos superiores. Sugerimos então que você pause esse vídeo, faça a leitura das perguntas e das respostas, faça suas anotações e reflexões e depois venha para cá para que juntos possamos finalizá-las. Com a certeza de que Deus é amor e o que Ele quer da gente é que nós caminhemos até Ele, vamos dar sequência ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Bom, uma vez lido as perguntas e as respostas, há várias lições que nós precisamos nos atentar. A primeira delas é que os espíritos superiores nos explicam que as nossas faculdades, pouco a pouco, se desenvolvem. Olha que questão interessante. O que ele nos mostra é que, vamos pegar essa analogia, uma semente, árvore enorme. A árvore enorme, realmente, um dia ela foi uma semente, mas essa transformação ela não aconteceu da noite para o dia. A mesma coisa com o nosso espírito, a mesma coisa com a nossa evolução, com a nossa lapidação, com a nossa burilação. O que isso quer dizer? Muitas das vezes nós tentamos desenfreadamente desenvolver várias faculdades ao mesmo tempo. Mas o que os espíritos superiores nos explicam é, olha, cuidado, as faculdades elas se desenvolvem pouco a pouco. Foque numa, lapide uma, depois vá para outra. E uma questão muito interessante. A partir do momento em que nós acreditamos na reencarnação, a reencarnação nos proporciona essa possibilidade de sempre estarmos evoluindo, de jamais retroceder e de sempre conquistar aquilo mediante o esforço, mediante o mérito. Então, quando os espíritos superiores nos falam que as nossas faculdades se desenvolvem pouco a pouco, será que nós temos tentado abraçar o mundo e esquecendo dos nossos talentos? Isso é uma questão muito interessante. Nós viemos para cá com algo que a nossa alma anseia, com algo que é o nosso objetivo para essa encarnação. E muitas das vezes nós negligenciamos o nosso objetivo, negligenciamos o nosso talento e tentamos desenvolver um monte de outras coisas que talvez não seja aquilo que nós planejamos desenvolver aqui. Então cabe essa autoanálise, cabe essa questão de pensarmos quais são as minhas habilidades. O que eu vim para cá desenvolver? Ah, mas eu queria tanto fazer outra coisa. Por exemplo, eu tenho uma certa aptidão para ensino, para fala. Imaginemos que eu vire e fale, pianista, músico. Isso não quer dizer que eu não possa fazer aulas de música ou aulas de piano. Não é isso. Mas entendem que desenvolver essa faculdade pode atrapalhar o desenvolvimento da que vem em estado latente, que foi a oratória, o ensino, por exemplo, no meu caso? Entendem? Então, é muito necessário que a gente pare, pense e se analise e veja o que a nossa alma anseia. O que eu quero dizer com isso? Seria interessante fazer aulas de canto, fazer aulas de piano. Acho muito interessante e tenho me interessado por teoria musical ultimamente. Mas a minha alma ela não se sente aquecida da mesma forma quando eu estou aqui com você gravando esse vídeo. Então é interessante que nós tiremos um momento da nossa vida e pensemos qual é o nosso talento, como desenvolvê-lo. Se as faculdades se desenvolvem de pouco em pouco, eu vim para cá para desenvolver. O que eu vim desenvolver? Qual que é o meu foco nessa encarnação? Então isso requer bastante autoanálise, autocrítica, né? E é um ensinamento bem interessante. Além disso, os espíritos superiores nos explicam que quando a alma é criada, simples e ignorante, ela passa por um processo muito semelhante ao que acontece com o desenvolvimento do ser humano. O que isso quer dizer? Eu acredito muito que na natureza, Deus deixou várias pistas de como que lá no mundo espiritual acontece. Como assim?
Quando o ser humano nasce, ele nasce em um estado de bebê, criança, ele passa por um processo de uma infância, que ele demora a ter consciência de si mesmo, ele demora a ter consciência dos amiguinhos, ele demora a ter consciência do seu nome. A mesma coisa acontece com a alma. Eles nos explicam que quando a alma é criada, ela demora a ter esse processo para o que sou eu, da onde eu vim, quem me criou, o que eu vim fazer. Entendem? Que seria o despertar dessa consciência. Então, a alma também passa por essa infância. Só que além disso, uma questão também bem interessante que eles nos explicam. Imaginemos um idoso. Tem como um idoso voltar a ser um jovem nessa mesma vida? Não tem. O que isso quer dizer? Numa vida, não tem como retroceder e você voltar ao estágio anterior. Eles falam que a mesma analogia é válida para a alma. A alma não tem como voltar nesse estágio de infância. A alma não retrocede. Ela pode ficar estagnada, ou em momentos de crise ela vai ser forçada a evoluir, mas ela nunca, jamais retrocede, sempre progride. Olha que interessante isso. E eles fazem uma comparação muito interessante que é o seguinte: os dias que nós temos aqui da nossa vida corpórea, na matéria, é como se fossem as vidas que a nossa alma já teve. Como assim? Tem dias aqui que são muito produtivos, sim ou não? E tem dias que você vê e fala assim, nossa, eu não contribuí em nada nem para mim nem para o próximo. Eles falam que é a mesma coisa com as nossas vidas passadas. Existem vidas que nós tivemos um progresso assim excepcional e outras, por isso o livre-arbítrio, por isso a ideia do esforço, por isso aquela ideia do seguinte, uma didática que eu gosto muito. Imaginemos o seguinte, a gente vai estar fazendo a maratona da vida. A linha de chegada é o bem prometido, nos aproximarmos de Deus e tudo mais. Todos nós estamos correndo. Não existe a possibilidade de virarmos para trás e voltarmos o caminho, ok? Então estamos indo. Tem pessoas que, tipo assim, já sabem o caminho e vão rapidão até lá. Outras sabem o caminho, mas falam, vixe, tá longe ainda, então eu vou mais devagar. E tá tudo bem. Ou seja, a ideia de chegar mais rápido ou mais devagar vai de cada um. Lembra que a gente comentou? Ah, então se existem várias vidas, então por que eu vou ficar me esforçando nessa? Aí vem aquela questão de que o objetivo, todos nós tendenciamos a mesma coisa, mas a maneira como cada um chega lá, o tempo que cada um chega lá, é individual de cada um, mediante seu livre-arbítrio. Além disso, uma questão bem interessante é que a perfeição terrena está longe de ser a perfeição absoluta. O que isso quer dizer? O homem mais perfeito que aqui na Terra tiver hoje, né? Perfeito que eu digo assim, se a gente pensar o que seria um ser humano ideal para nós aqui na Terra, valores, virtudes, sabedoria, os espíritos superiores nos explicam que esse ser humano, ele ainda está longe da perfeição absoluta. Um dos seres mais perfeitos que já pisaram na Terra, o nosso modelo, Jesus Cristo. Observem, além de virtude, valor e sabedoria, ele tinha dons mediúnicos, ele tinha uma transcendência. Enfim, observem isso. Observe o quão complexo é essa questão. Então, o que eles nos explicam é o seguinte, olha, tem muita coisa ainda para frente. Aí, a gente pode ter dois pontos. Falar, nossa, tem tanta coisa ainda, meu Deus. Uma visão pessimista. Eu já tenho uma visão otimista em que sentido? Meu Deus do céu. Gente, se a Terra já é essa maravilha, se o ser humano com virtudes, valores e sabedoria já é belo, já é, nossa, já chega a ser uma idealização, imagino que está por vir. Eu não consigo nem imaginar. Porque, convenhamos, a Terra é bela. As paisagens são belas, a natureza é bela. Um ser humano íntegro é belo. Imagina se isso não está perto da perfeição. Imagina o que deve ser a perfeição. Eu tenho dificuldade de imaginar isso. Entendem? Porque pare e pense, se isso já é muito bonito, se isso já é muito, na nossa pequenez, já acha isso muito perfeito, imagina o que vai vir. Porque olha o que os espíritos nos falam. Eles falam o seguinte, a perfeição terrena está longe de ser a perfeição absoluta. Porque além de progresso moral, tem progresso científico. Então, olha que interessante pensarmos sobre isso. Como que devem ser os planetas, né? Como que deve ser o local onde esses espíritos habitam, os povos, as famílias. É muito interessante pensarmos sobre isso, fazer um exercício de imaginação. Além disso, vem aquela questão, né? Nesta vida, nós podemos reduzir a extensão e as dificuldades do nosso caminho. Ou seja, tem a maratona da vida, lembra? A gente pode ir mais depressa ou mais devagar.
E mediante mais devagar, observem, você tem que chegar até lá. Você tem que chegar. Você não chegando, as dificuldades vêm. Lembram que as dificuldades, elas não vêm para nos derrubar, mas vêm para, vamos, meu filho, para promover o progresso para todos nós. Olha como que a vida, Deus, é muito sábio. Ele promove o progresso de todos os filhos. Isso é muito interessante, né? E aí eles falam o seguinte, olha, durante as reencarnações, nós podemos retroceder socialmente, descer entre os seres humanos. O que isso quer dizer? De rei a escravo, de funcionário a chefe e vice-versa. Nós podemos descer socialmente, mas espiritualmente jamais. Em um exemplo que os próprios espíritos superiores nos colocaram, eu achei muito interessante lembrem-se, Herodes, o imperador, era rei. Jesus era carpinteiro. Ou seja, a evolução espiritual não está ligada com a classe social que o homem acha que é a mais alta. Jesus era carpinteiro. Olha que interessante isso, que profundidade isso. Então nós precisamos refletir sobre essa ideia. E que todos nós, mediante várias encarnações, ocupamos várias posições sociais para o nosso burilamento. Como que nós vamos ter a consciência desse aprendizado, esse sentimento desse aprendizado, se não estivermos em cada uma dessas posições? Aí você pode estar se questionando, mas João Vitor, eu não lembro. A gente tem uma ideia de uma lembrança como sendo algo da memória. Mas pare e pense o seguinte, você lembra o que você comeu semana passada neste horário? Isso significa que você não viveu esse dia? Entende o que eu estou querendo dizer? A memória, do jeito que nós entendemos, ela não pensar o seguinte, eu não lembro, então eu não vivi, não é um argumento muito plausível. Mas quando você se compadece com alguém que está na miséria, quando o seu coração aperta ao ver alguém nessa situação difícil, você tem ali aquela vontade de ajudar, é porque provavelmente em vidas passadas você passou por aquela situação e você sabe o quão difícil é aquilo. Entendem? É uma boa explicação, porque aquilo ficou inscrito na sua alma, aquilo foi ensinado para você. E hoje talvez você ocupe uma posição mais alta para ajudar esses irmãos. Entendem? Olha como que o progresso está tudo muito bem estruturado. Tem uma história que eu me lembrei agora, que me veio na cabeça, de que diz que o Chico Xavier, estava ele junto com os seus amigos, andando em Pedro Leopoldo, e o Chico vê um mendigo passando pela rua, e ele estava do outro lado da calçada, o Chico vai até ele. E ele começa a conversar com aquele mendigo e tudo mais, e aí abraça aquele mendigo, e o mendigo vai embora. E os seus amigos, uai Chico, ele pediu alguma coisa, né? E o Chico vira e diz, meus amigos, se vocês vissem a luz que tinha aquele homem, ele pediu aos espíritos superiores que ele viesse para cá como mendigo para finalizar a sua vulneração aqui na Terra. Aqui na Terra era uma das últimas encarnações daquele ser. Ele veio para experimentar a miséria e ver como que é aquela situação. Olha que interessante isso. Verídico ou não, eu acredito. Chico tinha uma capacidade de ver pelos olhos da alma, né? Então, olha que interessante isso. E isso requer muito. Muitas das vezes nós achamos que, por eles estarem em posições socialmente mais baixas, eles não são espíritos superiores. A mesma coisa vai com pessoas deficientes. Eu acredito muito que a limitação está em nós, e não compreendermos eles. Mas requer muita reflexão, muita análise, porque a reencarnação, ela nos traz isso como um ponto importante, né? E aí eu gostaria de ler com vocês as perguntas de 195 e 196 juntamente com as respostas para que a gente possa discutir sobre isso. Olha que interessante. A pergunta de 195 diz o seguinte: a possibilidade de se melhorar em outra existência não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde? Olha que questão interessante. Ah, tem várias vidas? Ah, então essa eu vou ficar de boa na lagoa, como diria o ditado popular. Não vou melhorar, né? Porque eu tenho várias, então nessa daqui eu vou descansar. Olha a resposta. Aquele que assim pensa, em nada crê. E a ideia de um castigo eterno não refrearia, mais do que qualquer outra, porque sua razão a repele, e semelhante ideia induz a incredulidade a respeito de tudo.
Se unicamente meios racionais se tivessem empregado para guiar os homens, não haveria tantos céticos. De fato, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como dizes. Mas, liberto que se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculo errado. E então, o sentimento oposto a esse trará a ele a sua nova existência. É assim que se efetua o progresso, e essa a razão por que, na Terra, os homens são desigualmente adiantados. Uns já dispõem de experiência que outros falta, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles depende o acelerar-se-lhes o progresso ou retardar-se indefinidamente. Olha que interessante isso. O que nós temos que entender? Primeiro ponto. Aquela ideia de virarmos e falarmos assim, o castigo eterno. Aquele que para e pensa, castigo eterno, mas Deus sendo justo, vou castigar eterno. Não faz sentido. Observe. A partir do momento em que o ser racionaliza, muitas crenças e dogmas caem por terra abaixo. E o que a doutrina espírita nos convida é justamente utilizar a fé raciocinada. E aí, quando você para e pensa, então existe a teoria reencarnacionista faz com que eu desvalorize dessa vida aqui e aí eu deixo pro próximo. Ele fala, olha, um espírito imperfeito pode pensar assim, mas quando ele desencarna e ele volta para a vida real dele, que é a vida espiritual, e ele vê que ele fez uma ideia errada, porque, entenda, isso aqui é passageiro. A vida espiritual é eterna. Então, quando você volta para lá, que é o eterno, e você vê que você não levou nada com você, que você não melhorou em nada, isso dá um desespero. Porque, de novo, isso aqui é uma experiência para a verdadeira vida que é lá. Entendem? Então, quando ele vira e fala assim, fez um cálculo errado. Por quê? O que é eterno, o que fica, é o do outro lado e não aqui. Aqui é passageiro, aqui é transitório. E é a ideia da gente pensar. Se nós acreditamos na reencarnação, da ideia de vir para evoluir, é porque nós estamos saindo de um lugar e vindo para cá. A pergunta é, da onde nós saímos? É da nossa vida eterna, do mundo espiritual. E lá, para que nós possamos ser, bem-aventurados, nós precisamos valorizar a oportunidade que nos é dada hoje. Então requer bastante reflexão com relação a isso. E olha a pergunta de 196. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de depurador por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? Resposta: sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Então lembrem-se, a indiferença também está muito próxima ali do mal. Além de evitarmos o mal, temos que praticar o bem. E eles continuam. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que pregam. Ou seja, na maratona da vida, todos nós estamos com o mesmo destino. Agora, tem uns que estão mais de peras, outros que não. Então depende do esforço de cada um. E aí tá tudo bem. Aí eles continuam. Somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas atingem a finalidade para que tendem, que é do amor, que é de caminhar para Deus, de ser instrumentos, de paz, de amor, de fraternidade, enfim. E aí agora, uma das consequências da reencarnação é sobre os parentescos espirituais. Olha que interessante. Os espíritos superiores nos explicam algumas ideias bem interessantes, que é o seguinte. As almas dos filhos podem ser mais evoluídas do que as dos pais, porque a partir do momento que reencarnam, pode ser que a alma do filho seja mais evoluída do que a do pai. Mas, isso não tira o dever do filho de honrar pai e mãe. Por quê? Ele escolheu esse pai e essa mãe para vir à Terra. E outra coisa, através desses dois seres, ele tem que dar graças, porque graças a eles, através de Deus, lógico, permitiu-se a formação de um corpo para que ele viesse para cá e continuasse a sua missão, a sua evolução. Olha que interessante isso, né? E aí eles comentam o seguinte: como explicar a ideia de crianças que morrem em idade muito pequena, 5, 10 ou recém-nascidos? Eles explicam, olha, são vidas que se interrompem na infância podem ser o complemento de uma experiência que faltavam para aquele espírito,
e muitas das vezes constituem de provação e expiação para os pais. Ou seja, o que isso quer dizer? Imaginemos um casal que tenha a perda de um filho muito recente, né? Isso é uma provação enorme para esses pais. Provação em que sentido? Provação de fé, provação de resignação, de paciência. Imagine, um casal que não tem fé, que não acredita que a vida é cosmos e que acredita que a vida é caos, que não há alguém de amor a nos abraçar, a nos convidar a refletir, a nos convidar a evoluir, pode analisar essas situações de uma maneira totalmente pessimista e levar para o buraco. Então é muito importante que nós possamos entender o seguinte: o que a doutrina espírita vem nos explicar? Que nós, tudo o que nos acontece aqui é próprio de nós mesmos. Fomos nós que plantamos e então estamos colhendo. Ah, então quer dizer que eu estou merecendo aquilo e Deus está me torturando. Não, Deus não cria dor. A dor é uma consequência da lei de causa e efeito do que o próprio homem faz. Entendem? Então, um ponto muito importante é analisar tudo como lição. A dor não vem para nos derrubar, vem para nos evoluir. Aí vem aquela questão: nossa, mas eu conheço um casal que passa por essa situação, eu vou chegar lá e vou falar isso? Não é o que fala, mas como fala. Às vezes é necessário conforto inicialmente, amparo e posteriormente pílulas de esperança. Se a morte não é a morte realmente, e todos nós somos eternos, é uma breve separação. Então, realmente, estamos brevemente separados. Pare e pense. Por exemplo, eu hoje estou na casa dos 23 anos. Esses 23 anos deram assim, ó, rapidíssimo. Eu tenho certeza que os 80, se eu viver até 80, né, Deus o sabe, também vai fazer assim. O que eu quero dizer com isso? O tempo de uma vida humana passa muito rápido. Ou seja, o tempo da nossa separação com os nossos entes queridos que estão no plano espiritual é assim. Então, o tempo da nossa separação é muito rápido, muito curto. Então, nós devemos aproveitar e focar as nossas energias nesse momento para que quando nós voltarmos para o outro lado, possamos estar mais alegres, mais bem-aventurados, prontos para recebê-los todos em nossos braços e sermos recebidos com bálsamos de luz e de amor. Além disso, os espíritos superiores nos explicam o seguinte: os espíritos não têm gênero. A ideia do gênero masculino e feminino é algo do corpo, né? É uma consequência ali do organismo, mas o espírito em si não tem gênero. E aí eles comentam: entre os espíritos há sexo, há atividade, há relação sexual, eles falam: olha, não do jeito que vocês entendem, mas entre os espíritos há amor e simpatia, ou seja, comunhão de sentimentos profundos. Olha que interessante isso. Então, a atividade, a relação sexual que existe ali no plano espiritual não é como a gente entende, nessa visão um pouco animalesca, né, materializada, mas é uma troca de energia mediante comunhão de ideias de sentimentos superiores, amor, fraternidade, generosidade, perdão. Olha que interessante isso, né? E aí eles comentam o seguinte: por conta disso, né, pelo fato dos espíritos não terem gênero, eles podem encarnar em todos os gêneros, masculino e feminino. Então, uma encarnação pode vir como homem, na outra como mulher, mediante a necessidade. Ah, e tem uma que é mais importante? Não. Todas são igualmente importantes para trazer aquele espírito que ele precisa aprender. Ou seja, se hoje você veio como mulher, se hoje você veio como homem, é porque isso tem algo a te ensinar, a te desenvolver, a te ajudar, né? O corpo na qual nós viemos diz muito com o objetivo pelo qual nós temos que passar por aqui. E aí eles continuam, né? As parentelas, né, elas vão além daquelas que a atual existência cria. Ou seja, a reencarnação, a morte, ela não destrói a parentela, o vínculo que você criou e desenvolveu com alguém. E por esse motivo que a gente consegue explicar como é que a gente tem simpatia e carinho tão grande com pessoas que a gente, entre aspas, fala que são pessoas estranhas. Como assim? Pessoas que você nunca viu na vida. Você olha pra ela e fala: gente, mas parece que eu conheço a pessoa. Eu tenho um carinho tão grande pra... Gente, parece que eu amo essa pessoa. A doutrina espírita explica isso. São laços de reencarnações passadas, de vidas passadas. E isso não se destrói. Talvez hoje não estão na mesma família por questões de necessidade. Foi necessária uma separação do caminho, mas o amor,
o carinho, a fraternidade permanecem ali. Interessante isso, né? Além disso, eles comentam o seguinte: a reencarnação, então, ela amplia, né, os deveres da fraternidade. Porque a partir do momento em que você vai reencarnando e você vai aumentando os seus laços, cada vez mais o espírito vai ficando fraterno, até chegar a um ponto em que ele será fraterno com todos ali. Olha que interessante, né? Mediante a ideia da família universal. E aí eles falam, as semelhanças físicas dizem a ideia do corpo, da questão biológica, da questão genética. O corpo precede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Ou seja, o espírito do filho não veio do pai e da mãe. Todos eles são filhos de Deus, criados de Deus. Ele foi apenas emprestado para esses pais para o desenvolvimento educacional dessa criança. E lembrem-se, né? Quando a gente fala de educação, a palavra educar vem do latim educer, que é trazer à tona. Então, os pais têm como objetivo trazer à tona os lados de virtude, de valores, de sabedoria daquela criança, trazer as qualidades, trazer a moral, trazer o intelectual dessa criança. Esse é o principal objetivo de um pai e de uma mãe, é formar um indivíduo para que ele seja humano, é formar um indivíduo para que ele entenda que isso aqui é uma experiência de evolução. Olha que interessante isso, né? Ter os outros, né, os seres vivos, a natureza, não como um meio, mas como um fim de cuidado, de propósito, de desenvolvimento, né? Aí vem aquela questão que é o seguinte, mas o que explicar quando, por exemplo, o pai e o filho têm o mesmo defeito ou têm a mesma qualidade? Aí eles falam, olha, podem haver semelhanças morais devido à lei da atração pela simpatia. Os espíritos tendem a se aproximar de pessoas, né, de espíritos, melhor dizendo, que têm qualidades semelhantes, que têm comunhão de ideias, que têm ali a afinidade. Tem uma analogia que eu gosto muito, que é o seguinte, é como se nós fôssemos uma espécie de cartão magnético a atrair aquilo que é parecido conosco. Então essa relação de simpatia pode aparecer, de virar e falar assim, nossa, é a cara da mãe, mas o gene é parecido com o pai. Por quê? É aquela ideia da semelhança moral, a conduta ali muito próxima. Então, requer também essa análise. Os espíritos superiores nos explicam isso através dos laços de simpatia. E aí, igual comentei com vocês, né? Ser pai, ser mãe é uma missão. É uma missão que é confiada a esses espíritos com o objetivo de educar, de trazer à tona as melhores qualidades desse indivíduo. E uma questão que é muito interessante. O filho pode realmente ser um espírito mais evoluído, a fim de vir e ensinar os pais, mas ele tem que honrar pai e mãe sempre e agradecer pela oportunidade de, através daqueles dois seres, ele poder então estar aqui na Terra e evoluir e dar sequência nos seus trabalhos de progresso e de desenvolvimento. Para finalizarmos, eu gostaria de ler com vocês algumas perguntas que eu separei para a gente contextualizar mais essa relação de pais e filhos e essa ideia do povo, da família espiritual. Olha que interessante a pergunta de 209. Por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para animar o filho? Olha a resposta. Não é raro que um mau espírito peça que lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda e muitas vezes Deus lhe concede. Olha que interessante isso. O espírito mal, vendo que ele precisa melhorar, que ele precisa ser uma pessoa melhor, ele pede a Deus bons pais. E aquilo constitui prova para os pais e tem como principal objetivo educar aquele ser. Olha, tanto que Deus é misericordioso, tanto que Ele é amoroso, Ele concede a esse espírito para que ele então evolua. Interessante isso, né? E é aquela questão, a gente só dá aquilo que a gente tem. Como que um espírito mau vai ser educado por espíritos maus? A gente dá aquilo que a gente tem. E é por isso que esses diferentes graus de evolução que nós temos e nós vemos aqui no mundo, na Terra, é essencial, porque através das diferenças promove-se o progresso. Olha que interessante a pergunta de 215. O que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo? Também os espíritos se agrupam em famílias, formando-as pela analogia de seus pendores mais ou menos puros, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família, formada pela reunião de espíritos simpáticos. Na tendência que apresentam os membros dessas famílias para se unirem é que está a origem da semelhança que se
existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distintivo de cada povo. Julgas que espíritos bons e humanitários procuram para nele encarnar um povo rude e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com coletividades como simpatizam com os indivíduos. Naqueles em cujo seio se encontram, eles se acham no meio que lhes é próprio. Olha que interessante isso, né? Então a ideia do povo, quando a gente pensa numa nação, num país, num estado, numa cidade, são espíritos que ali, por simpatia de semelhanças, se encontram na tentativa de se representarem, de se ajudarem. Então, cabe muita reflexão. Por que eu nasci nesse país? Por que eu nasci nesse estado? Por que eu nasci na minha cidade? Ah, eu não tenho nada a ver com esse lugar. Será que não tem? O que te trouxe para cá? Qual ensinamento ele quer te passar? Então, cabe muita reflexão. Nós não erramos o nosso endereço. É válido a gente parar e pensar por que eu nasci em tal cidade, por que eu moro em tal estado, por que eu faço parte da população brasileira. Então, requer muita análise, muito carinho com relação a isso. Por fim, porém não menos importante, para a gente finalizar, uma última consequência aí da reencarnação são as famosas, muito comentadas ideias inatas. Como explicar crianças que vêm aí, já tem ali, sem ter uma aula de piano, já tocam vários instrumentos, já tocam um piano ali perfeitamente. Crianças que vêm ali com conhecimento inato de ciências, de filosofia, de política. Como explicar essa situação? E aí nós gostaríamos de comentar com vocês 3 perguntinhas que nós selecionamos aqui que dizem sobre essas ideias inatas. Olha que interessante. A pergunta de 218. Encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Guarda uma vaga lembrança, que lhe dá o que se chama de ideias inatas. Então, realmente, aquela sensação, aquela intuição, aquilo, nossa, mas parece que eu já vi isso. Nossa, parece que isso para mim é semelhante, parece que isso faz sentido. Ideias inatas. Olha a pergunta de 220. Pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, gosto pelas artes? Olha a resposta. Sim, desde que conspurgou a sua inteligência ou a utilizou mal. Ademais, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Então, por exemplo, eu quero desenvolver a faculdade de ciências, mas nas encarnações anteriores estava muito ligado com as artes. Então, nessa encarnação, esse estado da arte ele fica em um estado latente e eu vou então focado para a questão das artes, para a questão das ciências, né? Esta então fica em estado latente e pode reaparecer então mais tarde. Olha que interessante, né? Então existe essa mobilidade das faculdades ali para que justamente nos ajudem na questão do progresso. Porque pare e pense, se você desenvolveu muito a arte na sua encarnação passada, se você viesse com ela em estado muito desenvolvido, lembra do que a gente comentou lá no início do vídeo sobre a questão dos talentos? Se você já viesse com esse talento já em cima, talvez você não conseguiria desenvolver o outro propósito que você veio, que seria então da ciência. Então você vem com a arte ali em estado mais quietinho, e aí você vem com aquela fome por ciência. E é assim que o nosso progresso vai acontecendo. Interessante, né? E aí, por fim, porém não menos importante, olha a pergunta de 221. Ele diz assim: dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem, mesmo selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? Ou seja, isso parece uma ideia inata de Deus existe, isso aqui é uma experiência, eu sou eterno. Olha a resposta. É uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho, amiudamente, abafa esse sentimento. Ou seja, antes de encarnar, a gente estava no mundo espiritual. A gente sabia que Deus existia, a gente sabia que a vida é eterna. Mas a gente vem pra cá e o orgulho, essa vaidade que a gente está tentando tanto burilar, tenta abafar esse sentimento e falar, não, a vida aqui, ó, vamos aproveitar, vamos que eu não sei o quê. E aí, abafa. Mas todos nós temos aquela centelha a nos falar, olha, isso aqui, a nossa alma interna que grita falando disso, né? Olha, vai, vamos, desenvolve, isso é uma experiência, é passageiro, né? E aí eles colocam o seguinte: serão devidas a essa mesma lembrança que certas crenças relativas à doutrina espírita que se observam em todos os povos? Interessantíssima essa pergunta. Como assim? É, é justamente por conta dessas questões de ideias inatas
que a doutrina espírita traz algumas junções de ideias que são milenares. Tem alguma relação com esse ponto? Olha o que eles colocam. Essa doutrina é tão antiga quanto o mundo. Tal motivo porque em toda parte a encontramos, o que constitui prova de que ela é verdadeira. Conservando a intuição do seu estado de espírito, o espírito encarnado tem instintivamente consciência do mundo invisível. Mas os preconceitos bastas vezes falseiam essa ideia e a ignorância lhe mistura a superstição. Ou seja, aquela ideia de não querer acreditar, do orgulho, daquela ideia do preconceito mesmo, abafa aquilo que a nossa alma está ali, ó, falando, olha, isso é verdade, presta atenção. E o que ele vem falar sobre a doutrina espírita? Pessoal, pare e pense. O que a doutrina espírita vem nos trazer, nada mais, nada menos do que um compilado de coisas que já estavam, ó, há muitos anos sendo falado por vários povos. A teoria da reencarnação, ela não é nova. Ela já vinha antes mesmo de Jesus Cristo. Lá com uma das religiões mais antigas do mundo, que é o hinduísmo, por exemplo. O hinduísmo é uma religião que tem como base a reencarnação. Então, a doutrina espírita ela foi o compilado dessas ideias. O que é muito interessante? Muitas pessoas, quando conhecem a doutrina espírita, falam: nossa, mas parece que isso aqui eu vi lá no budismo. Nossa, parece que eu vi isso aqui lá na tradição tibetana. Nossa, parece que isso aqui tá meio parecido com algumas coisas da Igreja Católica. Por quê? São compilados das ideias verdadeiras. Ah, então você está falando que o caminho correto e unicamente exclusivo é do Espiritismo. Não, não é isso. Mas o Espiritismo vem nos trazer luzes e apontar-nos direções para que juntos possamos utilizar a nossa razão e verificar. Veja e observará. Melhor, né? Observe e verás, como diria o Allan Kardec. Então é por essas situações. Então, a partir desse momento que nós devemos pensar então na reencarnação e nas suas consequências. Quantas reflexões podemos tirar através dessas perguntas e dessas respostas, não é mesmo? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, que possa ter te colocado várias sementinhas e que juntos possamos seguir então nessa reencarnação, melhorando e sendo versões aí cada vez melhores de nós. Um beijo no seu coração e te vejo no nosso próximo vídeo. Até mais!